Relato número 1. Algumas coisas que você vê nunca mais consegue esquecer, e o que aconteceu naquele estacionamento vazio ainda me persegue, mesmo anos depois. A noite estava fria, e o silêncio do estacionamento vazio era cortado apenas pelo som dos meus passos ecoando no concreto. Não havia nada ali, ou pelo menos era o que parecia à primeira vista. Eu estava apenas indo até o carro, mas a sensação de ser observado era palpável, como se olhos invisíveis estivessem cravados em mim. O ar parecia denso, pesado, como se algo estivesse à espreita, aguardando o momento certo para se revelar. Tudo em mim gritava para correr, mas eu não conseguia. Era como se meus pés estivessem grudados ao chão, presos por um medo que eu não conseguia explicar. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava no sobrenatural. Sempre tive uma visão prática das coisas, cética até, mas naquele momento, sozinho no meio daquele estacionamento sombrio, eu comecei a duvidar de tudo. Não era o silêncio que me incomodava, mas o que ele escondia. Havia uma energia estranha no ar, algo que eu não conseguia ver, mas que podia sentir com cada fibra do meu ser. O pânico começou a tomar conta, mas eu tentei me manter racional. É só sua mente pregando peças, pensei, mas a verdade é que, lá no fundo, eu sabia que algo estava errado. Quando finalmente cheguei ao carro, senti um alívio momentâneo. Mas ao estender a mão para abrir a porta, algo me fez parar. Eu não estava sozinho. Senti uma presença atrás de mim, uma sombra que parecia se materializar no ar denso, trazendo consigo uma sensação de dor, medo e morte. Não me virei, não tive coragem. Apenas fechei os olhos e ouvi um som fraco, como um sussurro, uma voz que não vinha de lugar algum, mas parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você nunca mais vai sair daqui. O sangue gelou nas minhas veias e, naquele momento, percebi que a noite estava apenas começando. Eu tentei me convencer de que era apenas a minha imaginação. Afinal, quantas vezes não ouvimos histórias de pessoas que se assustam com a própria sombra? Mas havia algo diferente naquela noite. Algo que me fez questionar tudo o que eu acreditava. Sabe aquela sensação estranha de quando você sente que algo está prestes a acontecer, mas não sabe exatamente o que? Era isso que eu sentia, e essa incerteza me consumia. O medo começou a se transformar em pavor, e eu percebi que talvez eu estivesse em um lugar onde o sobrenatural e o real se misturam de maneira terrível e bizarra. Enquanto o vento gelado soprava através do estacionamento vazio, trazendo consigo o som distante de algo se arrastando, eu soube que precisava sair dali. Mas, ao olhar ao redor, tudo parecia distorcido, como se o mundo ao meu redor tivesse mudado. A luz dos postes, que deveria me dar uma sensação de segurança, agora parecia lançar sombras bizarras, criando formas que se moviam pelo canto dos meus olhos. Meu coração batia forte, o som ecoando nos meus ouvidos, quase abafando o som cada vez mais alto daquele sussurro que insistia em me atormentar. Eu sabia que, se não saísse logo, algo muito ruim aconteceria, mas ao tentar dar o primeiro passo, percebi que estava preso. Não fisicamente, mas emocionalmente, como se algo me mantivesse ali, uma força que eu não conseguia entender, mas que exercia uma pressão insuportável sobre mim. Meus instintos gritavam para correr, mas minha mente estava paralisada, presa em um ciclo interminável de terror e agonia. O que eu não sabia era que, naquele exato momento, o verdadeiro horror estava prestes a se revelar. Eu tentei me convencer de que era apenas a minha imaginação. Afinal, quantas vezes não ouvimos histórias de pessoas que se assustam com a própria sombra? Mas havia algo diferente naquela noite. Algo que me fez questionar tudo o que eu acreditava. Sabe aquela sensação estranha de quando você sente que algo está prestes a acontecer, mas não sabe exatamente o que? Era isso que eu sentia, e essa incerteza me consumia. O medo começou a se transformar em pavor,
e eu percebi que talvez eu estivesse em um lugar onde o sobrenatural e o real se misturam de maneira terrível e bizarra. Enquanto o vento gelado soprava através do estacionamento vazio, trazendo consigo o som distante de algo se arrastando, eu soube que precisava sair dali. Mas ao olhar ao redor, tudo parecia distorcido, como se o mundo ao meu redor tivesse mudado. A luz dos postes, que deveria me dar uma sensação de segurança, agora parecia lançar sombras bizarras, criando formas que se moviam pelo canto dos meus olhos. Meu coração batia forte, o som ecoando nos meus ouvidos, quase abafando o som cada vez mais alto daquele sussurro que insistia em me atormentar. Eu sabia que, se não saísse logo, algo muito ruim aconteceria, mas ao tentar dar o primeiro passo, percebi que estava preso, não fisicamente, mas emocionalmente, como se algo me mantivesse ali, uma força que eu não conseguia entender, mas que exercia uma pressão insuportável sobre mim. Meus instintos gritavam para correr, mas minha mente estava paralisada, presa em um ciclo interminável de terror e agonia. O que eu não sabia era que, naquele exato momento, o verdadeiro horror estava prestes a se revelar. O estacionamento vazio parecia ser o cenário perfeito para um pesadelo, onde cada sombra se transformava em uma ameaça e cada som se tornava um eco de pavor. A sensação de que algo estava observando me acompanhava, e não era apenas o vento que parecia sussurrar segredos obscuros. Eu tentei me distrair, focando em qualquer coisa que pudesse me manter razoavelmente calmo, a textura fria do volante do carro, o som do motor ligando, mas a sensação persistia, como um peso invisível sobre meus ombros. Foi quando eu ouvi um estalo, vindo do lado oposto do estacionamento. Não era o som de um galho quebrando ou de um objeto caindo. Era um estalo quase ritualístico, como se alguém estivesse se movendo com um propósito sinistro. Meu corpo reagiu instintivamente, virando a cabeça para observar a origem do som. E lá, entre as sombras, eu vi algo que desafiava qualquer explicação racional. Uma figura esquelética, com olhos que brilhavam com uma luz fraca e sinistra, estava parada, imóvel, me encarando. O terror que eu senti ao ver aquela entidade foi indescritível. O que mais me aterrorizava não era a aparência da figura, mas a sensação de que ela sabia exatamente quem eu era e o que eu estava pensando. Era como se nossos pensamentos estivessem interligados e eu pudesse sentir uma onda de dor e desespero emanando dela. Cada passo que eu dava em direção ao carro parecia ser um passo mais fundo na armadilha que aquele estacionamento havia se tornado. O medo era tão intenso que parecia estar me sufocando, e eu sabia que, para escapar daquela situação, teria que enfrentar o que quer que estivesse me assombrando. Eu tentei abrir a porta do carro, mas minhas mãos estavam tremendo tanto que mal consegui segurar a chave. O medo se intensificou quando percebi que a figura no estacionamento parecia estar se aproximando lentamente, suas formas distorcidas e sua presença ameaçadora, tornando-se cada vez mais opressivas. O sussurro que tinha começado de forma quase imperceptível, agora se transformava em uma voz audível, carregada de uma tristeza e raiva palpáveis. "Você nunca mais vai sair daqui", dizia a voz, e eu podia sentir a força da sua promessa sinistra em cada palavra. Quando finalmente consegui abrir a porta e me atirei para dentro do carro, o terror parecia ter atingido seu auge. Eu travei as portas e liguei o motor, mas a sensação de que algo estava se arrastando para dentro do carro era esmagadora. O som dos arranhões na parte externa do veículo era perturbador e contínuo, como se algo estivesse tentando desesperadamente entrar. A figura esquelética agora estava tão perto que eu podia ver suas mãos finas e ossudas pressionando contra a janela, como se tentasse quebrar a barreira entre nós. No momento em que comecei a dirigir, a visão da entidade estava se distorcendo na minha periferia. Eu não conseguia tirar os olhos dela,
mesmo sabendo que isso só aumentava meu medo. Quando finalmente saí do estacionamento, uma sensação de alívio imediato me envolveu, mas a voz continuava ecoando na minha mente. Eu sabia que, embora estivesse fisicamente fora daquele lugar, o verdadeiro horror não estava apenas nos eventos daquela noite, mas na certeza de que algo mais profundo e inquietante estava agora para sempre ligado a mim. O estacionamento vazio havia me revelado uma verdade horrível. Algumas coisas não podem ser deixadas para trás. Eu finalmente consegui voltar para casa, mas a sensação de alívio foi efêmera. O estacionamento vazio havia me deixado com mais perguntas do que respostas. O que era aquela entidade? Por que parecia saber exatamente o que eu estava pensando e sentindo? A sensação de estar sendo observado nunca me abandonou completamente. Sempre que fecho os olhos, sou transportado de volta àquele lugar, às sombras que se moviam e ao som daquela voz sinistra que prometia um destino terrível. Se você já passou por algo parecido, sabe que a sensação de estar sendo seguido por algo que você não pode ver é uma forma de terror que desarma qualquer racionalidade. Se você tem alguma história ou experiência que gostaria de compartilhar, deixe seu comentário abaixo. Compartilhar essas experiências pode ser uma forma poderosa de lidar com o medo e entender o que realmente aconteceu. Para mais histórias que desafiam a lógica e exploram o lado mais sombrio da realidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca as próximas investigações sobre o inexplicável e, se você ficou curioso sobre o que mais pode estar escondido nos lugares mais inesperados, fique ligado para o próximo relato. O terror nunca está longe e a próxima história pode estar mais próxima do que você imagina.